mais um dia de alegria e emoção. O Café com Café vai trazer muita diversão. Vamos juntos nessa, num clima de alto astral. Curtir cada momento num programa especial. Café com Café é diversão garantida. Momentos incríveis e risadas sem medida. Aqui temos música, convidados e muito mais. Café com Café, o programa que te faz feliz demais. Boa noite, Estância Palavra da Vida! Bem-vindos a mais um Café com Café, o nosso Night Show, o Night Show da família cristã. E hoje eu tenho aqui em minha companhia a excelente banda Café com Café! Vamos resolver isso aí, para que vocês possam cantar aqui nos próximos momentos, ok? Enquanto isso, vocês podem ver aqui que na banda Café com Café, nós temos várias celebridades, ok? Eu quero apresentar para vocês, vem cá, baterista, vem aqui, por favor. É muito bom quando a gente vê assim que uma celebridade, não é? Conheceu a Cristo, se converteu, e é muito bom ter aqui conosco o Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar, né? Então eu vou cantar aqui, certo? E aí você mostra todo o seu samba do pé. Vamos lá. Quem souber, canta comigo, ok? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende a viver numa escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Vai! Quero te abraçar, quero te beijar. Me desejo noite de dia, quero me perder todo. Isso, uma salva de palmas aqui para o Alexandre Pires. Essa é uma das várias celebridades que nós vamos ter aqui nessa noite. Agora, fala a verdade, gente. Não é muito bom a gente ter no Night Show a banda Café com Café? É melhor do que o Traje a Rigor, é ou não é? É melhor, não é? A gente está aqui louvando a Deus, certo? Cantando músicas, falando sobre o nosso Deus. E nessa noite, como em todo Café com Café, a celebridade não é o Alexandre Pires. Não sou eu, não é a banda Café com Café, porque o grande protagonista da noite é ele, para quem vocês enviaram perguntas. E agora, nós iremos ouvir as suas respostas, ok? Ele não sabe as perguntas. Eu sei, mas ele não sabe, ok? E nós vamos ver agora como é que ele se sai, como é que ele responde as perguntas. E recebam com uma salva de palmas, ele, pastor Denis Araújo de Oliveira!
Pastor Denis, por favor, pode se sentar. Não é a sua primeira vez com café, certo? Então você já passou pelo batismo aqui, já sabe como é, não tem grande surpresa, depende das perguntas, né? Depende das perguntas. Mas eu sempre procuro deixar os meus convidados calmos. Eu dou a opção de você escolher qualquer bebida da nossa lanchonete para você receber aqui. Cadê o Tavinho? Tavinho, vem aqui, por favor. É a nossa segunda celebridade. Ele faz o cover do Tim Maia. Vira ali pra galera. Vira ali, ó. Ele é cover do Tim Maia, cara. Entendeu? Não é? Parece, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai cantar uma música, ele vai fazer uma dancinha aqui. Daqui a pouco. Eu quero água com gás. Ixi! Água com gás. Não. Temperatura ambiente, gelada. Temperatura ambiente. Okay. Eu quero água, sem gás. Temperatura ambiente. Okay. Muito bem, Pastor Denis, seja bem-vindo. Okay. Você é ex-aluno aqui da casa, do Seminário Palavra da Vida, né? Sim. Fala pra gente aqui, quando você chegou, quando você saiu, como é que foi essa trajetória? Cheguei em 1999 e ficamos até 2003. Okay. 99, 2003, turma Cletos. Foi um tempo bem especial aqui no PV. Bem especial. O seu especial ele foi antecedido por reticências, assim. Descreva um pouquinho como é que foi esse tempo aí pra gente. Esse tempo foi um tempo onde o seminário, ele tinha gente assim, muito divertida, okay. Muito... Foi um tempo onde ser calouro era de fato ser calouro. Entendi. A gente pagava uns preços altos assim por ser calouro no primeiro ano. Entendi. Era inesquecível. Você se recorda que o seu último ano foi o meu primeiro, então eu fui seu calouro. É verdade. Mas a entrevista não é comigo, eu não tenho nada a dizer. É verdade. Certo? E aí, vocês já saíram casados, como é que foi? Sim. Chegamos juntos em 99, nos casamos em dezembro de 2000, ficamos aqui como alunos casados até 2003. Então, chegamos solteiros, saímos casados e o PV continua sendo, né? Fábrica de sapatos. Isso. Saímos em par. Eu encontrei a minha aqui, né? Eu vim estudar. Também, Eu estava no segundo ano, ela veio fazer o primeiro ano. Olha só. A princípio veio fazer apenas um ano, né? Mas quando o pai dela me viu, falou: você precisa de mais tempo para trabalhar na vida desse rapaz. Olha só. Aí ela fez 3 anos. Homem sábio. Isso, homem com visão além do alcance. Exatamente. Isso. E aí vocês saíram daqui e foram para onde? Saímos daqui, fizemos um pequeno estágio aqui em Atibaia mesmo, na IECA. Okay. E da IECA nós fomos para uma congregação da IECA na época em Itajubá, sul de Minas. Sul de Minas. Ficamos lá de 2003 até 2008. Okay. Primeiro ministério, sul de Minas, cidade universitária. Período assim muito bom de aprendizado. Muito bom mesmo. Saudades. O pastor da primeira igreja batista de Itajubá, nosso amigo Alexandre, o filho dele está trabalhando conosco na equipe. É mesmo? Essa semana ele não está, ele foi para a praia com a família. Mas ele está voltando para ficar a quinta semana conosco aqui também. Que legal. Então a gente tem algumas conexões ali em Itajubá. Sim. Depois de Itajubá, como é que prosseguiu o seu ministério? Itajubá, em 2008, eu fiquei o ano inteiro pastoreando essa igreja em Itajubá. Quinta, sexta, sábado e domingo, e segunda, terça e quarta eu vim até São Paulo, auxiliando em uma escola de uma igreja que precisava ser revitalizada. Então, até 2008, eu dividia meu tempo com Itajubá e São Paulo. No final de 2008, nós deixamos essa igreja em Itajubá e nos mudamos para São Paulo, onde ficamos até 2018, dirigindo essa escola e ajudando no ministério pastoral dessa igreja. Ok. Então, além da formação em teologia aqui na Palavra da Vida, você tem uma formação na área de educação também. Na área de educação, pedagogia, foi minha primeira licenciatura,
na época, uma licenciatura que também me habilitava para administração escolar. Então, esse foi a minha primeira faculdade. E aí, depois desse tempo, lá nessa igreja, com a escola, esse foi um período que você ficou muito dedicado ao Ministério de Educação Escolar. Sim, certo? sim. Mas depois você migrou integral para o pastorado. Exato. Como é que foi essa transição? Essa transição, ela aconteceu em junho de 2018, eu tive a convicção de que eu teria que encerrar o meu ministério em São Paulo, naquela escola, naquela igreja. Por ser responsável pela escola, fomos até dezembro, por conta das responsabilidades como diretor. Encerramos em 2018, e imaginando assim que de junho de 2018 até dezembro, né, eu conseguiria assim coisas maravilhosas ministerialmente para portas se abririam e eu poderia passar por muitas delas. Eu iria ser convidado para todos os lugares, mas eu não acabei sendo nem convidado para a festa de criança, né? Em junho, a partir de junho de 2018, nem para aniversário de criança eu era convidado. Mas o Senhor estava cuidando de tudo. Saímos de São Paulo e fomos um ano sabático mesmo, presente do Senhor em Jacareí, aqui pertinho. Ficamos o ano inteiro de 2019 descansando, foi um período muito especial mesmo. Em 2020, nós fomos para Macaé, onde estamos até hoje. Vocês estão completando 6 anos em Macaé. 6 anos completos e com a graça de Deus agora entramos no 7º ano. Desses 6 anos, desde que você chegou lá, o que você percebe assim de mudanças na igreja? 6 anos já é um tempo suficiente para ver algumas mudanças. Né? O que você percebe que mudou lá? Nós chegamos em janeiro de 2020, em março começou a pandemia. Então a igreja, a pandemia mudou muitas características da igreja, né? Algumas pessoas foram embora, algumas pessoas voltaram para suas regiões de origem. Então a igreja ela foi transformada. Pós-pandemia, muitas pessoas chegaram, pessoas novas, pessoas que começaram a nos acompanhar pelo YouTube. Então teve uma mudança de público. Um grande público que nos acompanhou pelo YouTube durante a pandemia chegou quando os cultos públicos voltaram a acontecer, né? Então eu diria que essa foi assim uma grande mudança, talvez a mudança mais verificável. Mas ao longo desses 6 anos, muitas coisas mudaram também no que diz respeito ao objetivo da igreja, a estabelecer melhor a visão da igreja na cidade de Macaé. Então essas coisas hoje são bem diferentes de como eram há 6 anos atrás, quando chegamos. Quando você chegou à igreja, era uma igreja em fase de plantação, isso? Ou já havia sido plantada? Eu diria que já era uma igreja plantada. A igreja foi plantada em 2015 e eu chego em 2020, então ela já tinha 5 anos. Né? Mas eu diria que a pandemia, ela quase que nos ofereceu a possibilidade de uma replantação. É verdade. Já tinha um público mobilizado, um grupo base muito bem estabelecido, muita coisa já decidida ali de como ser igreja, mas por conta da pandemia a gente foi revendo algumas coisas, né? Escrevendo outras, deixando claro outras coisas que já faziam parte da vida da igreja, mas que durante esse processo de pandemia a gente foi escrevendo essas coisas, né? Então eu diria, era uma igreja plantada, mas que em alguma medida, e eu não sei dizer qual, ela foi replantada. Né? Eu acho que essa foi a experiência de algumas igrejas na pandemia. Sem dúvida. Foi uma nova igreja, muita gente mudou, muita gente chegou. E uma coisa que eu lembro bastante da Rédia é que ela era uma igreja que já tinha uma tecnologia de transmissão de culto mesmo antes da pandemia. Né? Quando muitas igrejas não estavam se preocupando com isso, e isso de fato deve ter ajudado nesse momento, muita gente procurando ali esperança na internet, né? Encontrou vocês ali. Você falou um pouquinho sobre a visão da igreja, a relação com a cidade. Você podia explicar para a gente um pouquinho? Porque assim, a gente que acompanha à distância, a gente vê a Rédia como uma igreja que ela tem um bom diálogo com a cidade, né?
ela tem ali, ela tem algo a dizer para a cidade. Diz para a gente um pouquinho, qual que é a visão, a relação com a cidade? Sim. A rede, quando ela foi plantada com 3 valores que continuam sendo os nossos valores hoje. O serviço, a missionalidade e essa perspectiva de, ao ser missional, de entender que ela está na cidade não apenas para consumir a cidade, mas ela está na cidade para fazer diferença. Então a gente procura oportunidades na cidade, né? Há 2 anos atrás, nós escrevemos uma declaração de visão da igreja. E nessa declaração de visão da igreja, nós dizemos que queremos ser uma influência na cidade. Nós queremos influenciar a cidade. Nós não queremos dominá-la. Nós queremos influenciá-la. E para influenciá-la, a gente precisa capacitar os membros da igreja para que onde eles estiverem, eles possam, de fato, fazer diferença ali a partir de conselhos, de orientações, a partir de envolvimento em áreas que o Senhor abre portas, né? Então eu diria que a visão é essa, influenciar a cidade. Como a gente tem feito isso? O Senhor tem aberto portas, porque tem algumas pessoas que estão muito envolvidas com a cidade. E hoje a minha oração, a nossa oração é que discípulos de Jesus estejam em áreas onde os seus conselhos façam diferença para a cidade. Amém. Então a gente ora por isso, a gente fala sobre isso, e o Senhor já tem nos ajudado a ver algumas coisas acontecendo. Além disso, a gente vai aproveitando oportunidades, né? A gente fez 10 anos agora, em outubro do ano passado, e a gente queria comemorar isso de um jeito diferente. E o jeito diferente de comemorar isso foi fazendo uma corrida de rua. Ok. Coisa que você não gosta muito? Coisa que eu não curto muito, assim, não gosto quase nada. Nós fizemos isso e foi muito legal. Foi muito legal porque era um jeito de falar para a cidade que a gente está ali. E a gente ama a cidade onde nós estamos, né? Essa foi uma corrida que gerou algum recurso, e esses recursos agora voltarão para a cidade. Então a gente vai devolver aquilo que a cidade gerou para a própria cidade, né? Ajudando especialmente o hospital da cidade, a área de maternidade da cidade. A gente vai entregar ali alguns kits de maternidade. É um jeito de falar para a cidade: amamos você. E temos uma intenção clara. Queremos que Jesus seja a referência. É aquilo que eu falei em uma das mensagens aqui, né? Seria maravilhoso fazer mudanças de base na cidade, mas a principal diferença que a cidade precisa, qualquer cidade precisa, é uma mudança que venha do alto, que venha do Senhor. Então é isso. Como foi com Nínive, né? Como foi com Nínive, do alto, e todo mundo convertido, transformado, humilhado e arrependido. A rede, ela junta 2 universos que nem sempre andam juntos. Ela é uma igreja inovadora, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma igreja que é filiada a uma denominação. Certo? Ela é uma igreja batista. Sim. Como que é? Eu sei que Macaé tem bastante igreja batista. Né? Como que é, ou como foi a relação das demais igrejas com a rede, surgindo tão nova e tão diferente, tão inovadora, tanta gente indo para lá? Fala um pouco para a gente sobre isso. Café, a rede, ela nasceu a partir de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Isso em 2015. E o grupo base tomou uma decisão de que a igreja não continuasse na Convenção Batista Brasileira. Então isso acabou fechando algumas portas na própria denominação, porque as igrejas batistas da convenção, elas acabam tendo esse relacionamento, eles levam muito a sério esse relacionamento de igrejas da convenção. O fato da rede estar fora acabou fechando algumas portas. Isso não significa que a gente não tenha relacionamento com as igrejas, mas no que diz respeito à denominação, a gente acaba ficando um pouco mais fora desse eixo denominacional, embora sejamos uma igreja batista. Mas ali na cidade tem
pastores sérios, homens que fazem diferença na cidade também e com quem a gente tem bom relacionamento. Tem inúmeros ex-alunos da Palavra da Vida lá, né? Sim, tem bastante ex-aluno. Tem igrejas queridas, irmãs ali, que são pastoreadas por alunos, ex-alunos da Palavra da Vida. Tem ex-alunos da nossa igreja, né, que vivem em Macaé. Um ex-aluno está chegando agora lá para nos ajudar também no Ministério Pastoral. Então, tem bastante ex-aluno por lá. Bacana. Denis, fala pra gente como é que foi a sua conversão. Eu não tenho essa conversão assim, Café, de tal dia aconteceu alguma coisa. Eu nasci numa família cristã, meu pai é pastor, então eu cresci nesse ambiente evangélico, nesse ambiente de igreja local, né? E acho que eu acabei sendo crente porque meu pai era crente, minha mãe era crente, meu tio era crente, minha avó era crente, acabei sendo crente, né? Mas eu diria que entender o Evangelho de Jesus Cristo com maior clareza está ligado à minha chegada aqui no seminário. Eu entendi assim que Jesus Cristo é Senhor, Deus, Senhor de todas as coisas, Salvador, de que o homem precisava dele. Articular o Evangelho, o start foi com a minha chegada aqui. Então eu não tenho esse dia específico, mas eu entendi melhor o Evangelho ao chegar aqui na Palavra da Vida e começar a perceber que o Evangelho ele tem a ver com o todo da vida e não apenas com o ser salvo ou escapar do mundo em que nós estamos para ir viver no céu. O Evangelho é muito maior do que isso, tem a ver com a maneira como enxergamos a vida, como vivemos, como pensamos, como falamos, como trabalhamos. A minha chegada aqui me ajudou a entender isso. Eu entendo porque eu tenho uma lembrança de um momento de conversão, assim, pontual, num acampamento Palavra da Vida, no culto da fogueira, um momento assim bem específico, né? Mas ali eu entendi assim, Jesus morreu na cruz por mim. Mas apenas quando eu cheguei no seminário é que eu entendi um conceito que até então não fazia sentido para mim, que era graça. Né? E que é fundamental para todo o processo pós entender que Jesus morreu por você. Ele é fundamental antes, mas depois, né? Senão a gente faz que nem os Gálatas estavam fazendo, né? Tentando se aperfeiçoar por obras e não pela graça de Cristo. Exatamente. Tem várias perguntas aqui, várias, relacionadas à pregação que você está trazendo aqui. Tá? Eu vou trazer ora uma sobre isso, ora uma sobre outro tema. Vamos lá então. Uma pergunta aqui. Pastor, Jonas morreu na barriga do peixe ou não? Não morreu. Ele não morreu na barriga do peixe. Nós vimos que ele foi vomitado e ele, depois de ser vomitado, ele vai pregar na cidade de Nínive. Então, quem vai pregar é um homem vivo, não é o fantasma de Jonas, né? O Jonas, de fato, ele levanta e ele vai, e penso eu, a imagem que eu tenho de Jonas é um cara assim, que quando sai lá da barriga do grande peixe, ele está todo queimado por causa do suco gástrico ali do estômago do grande peixe, né? Então, ele está vivo, ele viveu, e o texto bíblico está dizendo isso. Jonas, ele se levanta daquela praia, e ele vai lá em Nínive pregar. Eu creio da mesma maneira, mas eu já ouvi alguns teólogos dizendo que como Cristo faz lá uma referência, assim como aconteceu com Jonas, 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, também será assim com o Filho do Homem. Como no caso de Cristo, ele morreu e ressuscitou, as pessoas fazem então uma inferência anacrônica, dizendo que com Jonas também. Ele morreu e ressuscitou. O que você diria para alguém que tem essa posição, que ele morreu e Deus o ressuscitou antes de cuspir na praia? De fato, a linguagem do texto nos leva a entender que ele morreu. Mas, ao mesmo tempo que a linguagem do tempo demonstra isso, né, a linguagem também demonstra ele orando ali na barriga do peixe. Então, ele está orando ali dentro. Ele está de joelhos dentro daquele grande ventre, né? Então, sim, é interessante fazer essa analogia, né? Jesus esteve morto,
Jesus faz referência a isso, então Jonas esteve morto. Eu diria que o efeito disso é ilustrativo e não literal. Jonas, na barriga daquele peixe, ele ora, então ele está vivo ali, né? Mas ele de fato, ele chega às profundezas do abismo, ele vai até o Sheol, né? Ele vai até esse lugar profundo, e o Senhor o traz de volta. Então eu olharia, eu leria o texto organicamente, o que o texto está dizendo, e na maneira como o texto está construído, ele está vivo o tempo inteiro. E não necessariamente porque com Cristo ele morreu e ressuscitou, precisa ter acontecido isso com Jonas. Mesmo porque a gente entende, é o que a gente fez ontem na festa de José, né? Que Cristo, ele é o Jonas maior, é o Jonas superior. É o Jonas perfeito. É o Jonas perfeito, certo? Então, Jonas teve uma experiência de quase morte. Sim. Cristo morreu de fato, mas venceu a morte. Né? Então, eu creio da mesma maneira, essa inferência não precisa ser exata, é mais ilustrativa. Sim. Por que você escolheu Jonas para pregar? Eu gosto de aproveitar momentos assim da estância, e Deus tem me dado a oportunidade. Aliás, é a segunda vez que o Café me convida para estar aqui. A segunda de muitas, ok? Então, assim seja. Posso ouvir um amém? Amém. Pô, esse amém está fraco, vocês podiam convencer o café melhor, né? Amém, irmãos? Amém. E eu imagino, penso, né, que estar aqui uma semana inteira juntos, é uma grande oportunidade da gente estudar um livro da Bíblia. Então eu tenho me exercitado a pegar os pequenos livros e passar por eles. Na estância de 2024, foi o livro de Ruth. E foi muito legal repassar o livro de Ruth, estudar o livro de Ruth, passar capítulo por capítulo. Eu acho que nós saímos daqui ganhando ao estudarmos um livro. E para essa instância, quando o Café me convidou, e já faz bastante tempo que ele me convidou, o Café dá muita chance assim, da gente se preparar e buscar o Senhor e orar, eu estava entre Esther e Jonas. Eu fui orar sobre isso. As duas mensagens estavam prontas. Eu já preguei esses textos. Eu não estou trazendo nada novo aqui para a instância. Quero ser honesto em relação a isso. Mas eu queria que o Senhor me falasse. Senhor, eu poderia pregar Esther, poderia pregar Neemias, poderia pregar Jonas, poderia pregar Tiago, textos que já estão prontos. Então, orando, eu percebi que o Senhor estava me direcionando para Jonas. E eu não sei explicar isso, gente. Porque o Senhor não veio aqui e falou assim, Denis, pregue Jonas na estância. Seria maravilhoso, isso seria, né? Mas não foi assim, mas eu percebi o Senhor orientando para isso. E quando eu percebi essa orientação, eu voltei de novo para o texto, revi, estudei, pensei, reescrevi, pensei em coisas que seriam mais importantes para nós aqui agora, 2026, e assim foi. Então, o meu ponto de partida é, se estamos juntos por uma semana, vamos mergulhar num livro. Acho que isso acaba sendo legal. É a nossa preferência também. Aqui a gente ensina exposição bíblica, né? Sim. A gente pode passar por um livro inteiro, é muito bom. E eu sou privilegiado, porque é a segunda vez que eu estou ouvindo você pregar expondo Jonas. Eu estive no PV Caldas em julho de 24, foi isso? Você esteve lá? Ou foi julho de 25? Eu acho que foi de 23, não foi? Ok. E lá você expôs Jonas também. Também. E é interessante como é o mesmo texto, mas não são exatamente as mesmas pregações. Né? Exatamente. Outras ênfases, outros direcionamentos de Deus, igualmente relevantes. E Café, até algo importante sobre isso, né? Jonas, de todos os livros que eu já preguei, Jonas, ele foi um livro que chegou na minha vida há 8 anos atrás, em um momento muito importante da minha vida. Muito importante, onde o Senhor estava me dirigindo e eu estava dizendo assim, não, Senhor, eu não vou fazer esse negócio, não. E o Senhor, sendo misericordioso comigo, me dirigindo e eu dizendo assim para o Senhor, Senhor, eu não vou fazer esse negócio, não. E o Senhor, sendo misericordioso, eu dizendo, Senhor,
Não, Senhor, não. E Jonas chega nesse momento. E quando Jonas chega e eu começo a estudar esse livro, o Senhor me instruiu, o Senhor me corrigiu muito. O Senhor, eu diria que me disciplinou com o livro de Jonas. Então, ele é um livro que ele é marcante mesmo para mim. Então, desde 2017, esse é um livro para onde eu volto várias e várias vezes. E sempre que eu vejo que alguém escreveu sobre Jonas, eu vou ver o que escreveram. Então, é um livro que eu estou sempre estudando ele, né? Estou sempre observando aí quem está escrevendo. Recentemente tem um livro, se eu não me engano, do Tim Keller, que é o Profeta Pródigo. Eu não consegui ler esse livro ainda, mas eu vou ler, porque eu quero continuar mergulhando junto com Jonas em águas profundas. E na história de Jonas, esses 4 capítulos, o que é que mais te impactou? A insistência de Deus. A misericórdia de Deus é o que me impacta, porque de fato eu acredito que Deus poderia ter dito assim: não quer ir? Eu mando outro. Tá fazendo docinho? Deixa eu fulminar você, deixa eu ativar meu modo Ananias Safira com você, Jonas. E ele não faz isso. E ele não faz isso porque Deus tem algo para fazer na vida desse profeta. E quando eu olho para isso no livro de Jonas, eu me vejo ali, Deus tem algo para fazer na minha vida, Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele não vai descansar enquanto Ele não fizer. Então isso me prende ali. Deus, Ele está sempre fazendo. Filipenses diz que Ele começou a boa obra e Ele vai terminar a boa obra. Então isso me prende, isso me chama muita atenção. Na história de Jonas, lá no capítulo 1, verso 7, fala que os marinheiros descobriram quem era o culpado pela tempestade, eles lançaram sortes, ok? Na sua opinião, nos seus estudos, o que você já leu, como é que eles fizeram isso? Eles tinham dado, não tinha nenhum aplicativo, não tinha roleta, como que eles fizeram esse processo de lançar sortes? Café, eu não sei, eu realmente não sei. Na minha imaginação tem sempre um dado, sabe? E o dado, eu imagino que os marinheiros pegaram um dado e ele jogou o dado e o dado não caiu. Ele ficou parado apontando o Jonas, né? É brincadeira isso, né, gente? Mas quando o texto diz que os marinheiros pagãos lançaram sorte, eu vejo Provérbios. Os marinheiros pagãos lançaram sorte, mas quem definiu para onde ia cair era o Senhor. Então, eu realmente não sei, eu nunca me preocupei em entender o que era, se era um tipo Urim e Tumim paganizado, adaptado, se era uma garrafa de rum que eles rodaram, tipo Piratas do Caribe, e aí parou apontando para Jonas assim. Mas o que eu sei é o seguinte, que eles fizeram algo e o Senhor definiu o resultado. Isso está presente ali. Não precisa ser nada mirabolante, porque hoje, se a gente tira um paro ímpar, a gente está jogando sorte. Sim, é isso. Né? Um jockey pô, alguma coisa assim. Pedra, papel, tesoura. Muito bem, mas a pergunta estava aqui, então eu li. Certo. Na sua opinião, pastor Denis, qual foi até agora o melhor momento dessa semana? Melhor momento dessa semana? Não precisa ser nem da nossa programação, às vezes é uma experiência que você teve uma conversa. Qual foi, na sua opinião, o melhor momento da semana? A gente vem para cá e nós encontramos amigos, né? E encontramos pessoas importantes para nós. E pela segunda vez, né? Eu me sinto assim privilegiado de poder almoçar com o seu Davi e a dona Marlene, que faz questão de almoçar com a gente, né? Eu me sinto super privilegiado com isso. Eles são pessoas que marcaram a nossa passagem por aqui. Então esse foi um momento especial. Mas chegando aqui no PV, nós descobrimos que amigos nossos, que nós pastoreamos em São Paulo, eles se tornaram missionários da Palavra da Vida,
que é o Luciano e a Luciana, que estão com 20 meninos. Ok. E ontem nós tivemos uma conversa com eles, assim, né, sobre os quase 13 anos que não nos vimos. E eles nos edificaram muito, contando assim, como que Deus os chamou para o ministério, como que Deus os trouxe para cá, o que Deus está fazendo na vida deles. Então foi um momento assim muito, muito especial, né? Hoje à tarde nós tivemos o privilégio de tomar um café com o arcebispo lá de Cabo Frio, né? Não sei se ele está por aí, mas a gente teve o privilégio de tomar um café com eles e foi muito edificante também, né? Então a instância faz isso, né? Eu diria que outro momento especial é ver a nossa filha se envolvendo com tudo que a instância tem para oferecer. Ela quer estar no bingo, ela quer jogar vôlei, ela quer jogar basquete, e ela vai se envolvendo assim, e ela se sente bem, né? Então essas coisas juntas formam momentos muito especiais. Sua filha Zoe está com quantos anos? 13 anos, acabou de fazer 13 anos. 13 anos. Tem uma pergunta aqui de um rapaz da equipe. Certo. Ele está perguntando aqui, a partir de qual idade ela está liberada para namorar? Boa pergunta essa, eu gosto de responder. A gente combinou quando ela tiver 38 anos. Aí assim, tá liberada. Depois de um processo que a gente ainda está escrevendo ele, né? Depois me fala quem é. Pode deixar. Eu dou todos os dados. Eu tenho fotos dele que nem do Vitor ontem. Ótimo, bom. Em uma das pregações você mencionou, foi muito bom, que a gente, como pai, deve disciplinar o filho, fazendo o filho pensar que vai ser morto. Exato. Na prática, como que seria isso? Tem muito pai louco para saber. A Zoe sabe quando eu estou bravo. Quando eu estou bravo, a minha seriedade é diferente. Eu não estou conversando com ela como eu converso sempre. Ela sabe que eu estou bravo. Eu não grito com ela, mas ela sabe que eu estou bravo. Então, o jeito de falar, o que é falado muda. Hoje ela é uma menina de 13 anos, ela não é mais corrigida com vara, né? Mas ela sabe quando eu e Kátia temos que conversar sério. Então, o tom da conversa, o que falamos, muda bastante. Quando ela era menorzinha e a vara era administrada, não precisava de muita coisa, bastava mostrar a vara, né? E a Kátia tinha uma vara portátil que andava sempre com ela. Então era mais fácil mostrar que o negócio era sério, né? Mas ela é uma menina assim muito sensível, e as conversas sérias, né? As conversas que a gente pretende alcançar o coração dela, é fácil de fazer. Porque nós estamos olhando para o coração e, ao mesmo tempo, apontando para a graça, apontando para o Evangelho, né? Mas, quando eu disse sobre os nossos filhos têm que saber que parece que a gente quer matá-los, é porque eu tenho visto, assim, com muita tristeza, né? Uma vez nós nos deparamos com uma cena que uma mãe, ela, na tentativa de convencer a sua filha, ela olhou para a filha e disse assim: se você não obedecer a mamãe vai sentar ali no cantinho e vai chorar. Isso fez mal para essa menina ao longo da criação dela. Porque mãe é mãe e pai é pai. Não é a mãe que vai para o cantinho, não é o pai que vai para o cantinho. Então, a gente tem que ajudar os nossos filhos a perceber quando nós estamos falando sério, quando nós estamos brincando, quando nós estamos confrontando e quando a gente está consolando. A gente precisa entender que
nós ajudamos os nossos filhos. Então não dá sempre para você falar assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vamos sentar e vamos conversar. O tom de voz mudou, né? A maneira como você fala mudou. Isso é mais ou menos isso. Sobre oração. Se Deus pode mudar a sua ação para com o homem, como foi dito nos textos de Jonas, incluindo também o texto de Tiago 4,3, em que fala sobre não recebermos porque pedimos mal. Como fazer uma análise intencional sobre o que devemos ou não pedir a Deus? Falar em nossas orações sobre o que desejamos ou sonhamos para nós, nossa família. É coerente? Tem alguma dica de como colocar nossos anseios e angústias diante de Deus, sem que estejamos sendo egoístas ou pensando apenas no eu? Sim, eu diria que se você quer mudar o seu jeito de orar, comece a ler os Salmos antes de orar. Os Salmos é uma boa escola de oração, é uma excelente escola de oração. Porque nos Salmos nós encontramos o salmista lamentando, nós encontramos o salmista celebrando, adorando, nós encontramos o salmista fazendo pedidos. Então comece a treinar a partir dos Salmos. Quando eu mencionei aqui em uma das mensagens, né, que eu abro o texto, eu oro a partir do texto, eu oro a partir dos Salmos, prioritariamente a partir dos Salmos. Os Salmos me ensinam a orar. Então, é uma boa maneira de você aprender a orar com o salmista. Agora, pedidos que fazemos a Deus. Nós podemos fazer pedidos sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos? Podemos, mas verifique se aquilo que você está pedindo, você não está pedindo apenas para esbanjar com você mesmo. Tiago orienta sobre isso. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E o pedido mal é o pedido que tem a ver apenas comigo, com o meu reino, com as minhas coisas, com os meus desejos. Não tem a ver com o reino de Deus. Então eu diria, comece a prestar atenção nisso. Quando você estiver orando, aquilo que você está pedindo para Deus, o que você está pedindo para Deus vai servir só você? Ou vai servir a igreja de Jesus Cristo? Ou vai servir o seu próximo? Ou vai servir a sua família? Né? Como são os seus pedidos? Então eu diria, presta um pouco mais de atenção nisso. Deus de fato nos autoriza a pedir, a bater, Ele faz isso. Mas a gente precisa entender, aquilo que eu estou pedindo é coerente com o meu chamado? E Deus nos chamou para que o nome dele fosse glorificado. Aquilo que você está pedindo vai glorificar Deus? Aquilo que você está pedindo honra a Ele? Aquilo que você está pedindo demonstra a graça dEle? Aquilo que você está pedindo você vai usar, e vai usar para a glória dEle? Você vai usar para que pessoas sejam edificadas, ainda que as pessoas sejam as pessoas da sua família? Porque muitas vezes a gente pede coisas que são coisas apenas para nós mesmos. É para mim, é para o Denis. Não é para o Denis, para a Cátia e para a Zoe. É para o Denis. É para o Denis. Então eu aconselharia isso. Coloca isso diante do Senhor, né? Ou pensa um pouco sobre isso. O que você está pedindo? Você está pedindo para quê? Para a glória de Deus? E tem coisas que a gente pede para nós onde Deus é glorificado. Um testemunho aqui. Alguns meses atrás, eu estava muito cansado. Mas muito cansado mesmo. Muito cansado. Fisicamente cansado. Muito cansado. E eu estava falando isso para o Senhor. Senhor, eu estou muito cansado. E eu preciso descansar. Só que se eu for descansar e tiver que gastar dinheiro, eu vou ficar mais cansado ainda. Então, Senhor, tem como o Senhor fazer algo por mim? Eu orei isso uma semana depois, uma pessoa graciosamente nos presenteou com uma viagem que incluía hospedagem, alimentação.
eu não precisei gastar R$1. Mas começou com isso, eu dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou muito cansado. Eu preciso descansar. Mas se eu for descansar e tiver que gastar dinheiro, eu vou ficar mais cansado ainda. Tem misericórdia. E o Senhor fez isso. Ele significa que Ele vai fazer sempre? Ele pode. Mas Ele fez naquele momento. Eu posso pedir isso para o Senhor. E Ele graciosamente me respondeu dessa maneira. A única maneira? Não, Ele poderia ter instalado os dedos divinos dele e o meu cansaço poderia ter ido embora instantaneamente, mas Ele graciosamente tocou no coração de uma pessoa, e a gente não falou isso para ninguém. Essa pessoa foi lá e graciosamente nos presenteou com uma viagem assim, muito especial, simples, mas muito, muito especial, que foi suficiente para que nós descansássemos. Depois você me passa o contato dessa pessoa. Agora. Questão de ser amigo dela. Agora. Pastor, olha aqui. Pastor, fala sério. O seu pai era hebreu? O meu pai não era hebreu. Mas você tem algum ancestral assim, do povo de Israel? Não tenho, Café. Queria muito ter, mas não tenho. Mas eu acho que Deus me privilegiou com uma fisionomia assim que talvez eu me passe. Né? Poderia ter feito parte da nossa peça agora, não é? Mas não. Sobre criação de filhos, Denis. Boa. Qual a relevância, na sua opinião, do ensino por parte dos pais de apologética para os filhos? E se você tem orientado as suas ovelhas em Macaé nesse sentido, se você tem alguma dica de conteúdo, de material? Eu não tenho agora aqui nenhum material. Eu sei que tem bons materiais já produzidos e que estão sendo produzidos na área de apologética. Tem um pastor, Tassos Licurgo. Eu recentemente ouvi que a igreja dele produz um bom material de apologética para as crianças. E nesse momento, o momento em que nós vivemos, eu percebo que é importante os pais começarem a treinar os seus filhos no que diz respeito à apologética, a defesa da fé. Não a uma defesa bélica da fé, mas a uma defesa inteligente da fé. Nós precisamos fazer isso. Eu diria que, ainda que eu não tenha aqui para oferecer para vocês bons materiais sobre isso, eu diria que invista tempo treinando o seu filho no que diz respeito ao Evangelho. Comece por aí. Ensine seu filho com clareza sobre o que é o Evangelho e a importância do Evangelho para a vida. Eu acredito que isso acaba abrindo outras boas portas para que ele se torne alguém que consiga articular bem a sua fé. Então, estamos em um momento importantíssimo para que pais treinem os seus filhos, para que eles respondam com inteligência nesse mundo em que a gente está, onde a gente tem discussões absurdas. Ainda há pouco tive o privilégio de conversar com o Paulinho e com a Cris, e foi uma conversa nessa direção, de conversarmos sobre as barbaridades que têm acontecido nos nossos dias, de pessoas que não creem mais na Bíblia como autoridade, como revelação de Deus. Pessoas que não creem mais na Bíblia como autoridade e revelação de Deus, os desdobramentos disso são absurdos. E a gente precisa ter conversa sobre isso com os nossos filhos, porque os nossos filhos estão sendo expostos a esses absurdos constantemente. Então, pais, treinem seus filhos, mas comecem apresentando para eles o Evangelho e ajude-os a articular o Evangelho de Jesus Cristo para a vida. Isso vai fazer muita diferença. Uma pergunta teológica. A pessoa diz assim, uma frase popular que eu sempre ouvi é: Deus odeia o pecado, mas Deus não odeia o pecador. Mais recentemente eu li o Salmo 5, verso 5, que diz:
Os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade. E eu comecei a discordar dessa afirmação de que Deus não odeia o pecador por conta desse versículo. Odeias todos que praticam a iniquidade. Mas mesmo assim eu ainda não consigo entender direito. Deus é 100% em amor, mas não ama os pecadores? Ou seja, quando a gente vai evangelizar alguém e diz, Jesus te ama, é uma mentira. Para mim isso é muito estranho. Porque se Deus odeia, logo ele não ama, certo? Errado. Ok. Explique. Queridos, a gente precisa entender, se a gente pegar um atributo de Deus, o atributo de santidade, quando lá no texto de Isaías, esse atributo aparece, ele aparece de uma maneira gaúcha. Deus é tri-santo. Santo, santo, santo. Deus é santo. Mas como é que a santidade de Deus ela se expressa? A santidade de Deus ela se expressa em amor e em justiça. Assim sendo, Deus não é só amor. Deus também é justo. Então nós não podemos nos esquecer disso. Deus ama, mas Ele também é justo. Quando nós falamos sobre isso, nós pensamos nos desdobramentos disso, a gente descobre o seguinte: se Deus fosse apenas justo, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Ele não é só justo. Se Deus fosse só amor, o mundo seria uma loucura. Porque cada um poderia fazer o que quisesse, as pessoas poderiam roubar, matar, estuprar, tudo seria válido e beleza, porque no final das contas Deus ama, Deus perdoa e está tudo certo. Deus não é só amor e Deus não é só justiça, Deus é santo. Na santidade de Deus, amor e justiça se equilibram perfeitamente. Então Deus ama o pecador, Deus ama o pecador que se arrepende. Deus ama o pecador que se arrepende. Mas o pecador impenitente, ele está correndo risco. Ele está correndo risco. Por quê? Porque Deus é justo. Então eu recorro a esse atributo de Deus, o atributo da santidade. E como a santidade se expressa? Ela se expressa em amor e em justiça. O pecador, obstinado no pecado, ele está correndo risco de lidar diretamente com a justiça de Deus. Né? E Deus não vai ser menos Deus, porque agiu com justiça para com um pecador rebelde e obstinado. É isso. Ok, uma outra pergunta de teologia. O pastor se identifica como arminiano ou calvinista no tocante à predestinação? No tocante à salvação, eu me considero um calvinista. É isso, não está nada. Agora, geralmente as pessoas perguntam assim: você é um calvinista? E geralmente, quando eu recebo essa pergunta, eu tenho uma pergunta. Eu pergunto: o que significa ser um calvinista? Porque o calvinismo, ele não é apenas um movimento teológico, ele é um movimento também social. Né? Então, essa pergunta, ela para mim, sempre que ela chega, ela tem mais profundidade. Então, mas a pergunta ela foi bem objetiva, né? No que diz respeito à predestinação, no que diz respeito à salvação, eu me considero um calvinista. E se o autor da pergunta tiver alguma dúvida, pode procurar um pastor em particular depois. É isso. Né? Ainda sobre teologia, na sua opinião, a igreja, ela é o novo Israel de Deus? Isso carece de mais tempo. Não, ela não é o novo Israel de Deus, ela é o novo povo de Deus. E isso tem um monte de desdobramentos, né? Mas, de novo, perguntas objetivas são boas por isso. É o novo Israel de Deus? Não, é o novo povo de Deus. Porque se a gente afirma que a igreja é o novo Israel, vira Israel, tudo vira Israel. E não, a igreja é a nova criação, é o novo povo que Deus está formando. Ok. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi direito.
Tá? Por que a palavra céus é céu? É isso? Por que a palavra céus é céu? Talvez você entenda, eu não consegui. Eu preciso de mais tempo para processar. Mas acho que talvez, né, isso tem uma influência lá do texto de Paulo, que ele foi até os céus. Talvez eu vou tentar aqui interpretar. Talvez a pessoa esteja perguntando por que na Bíblia tem a expressão céus e a expressão céu. Estou pressupondo que o é aqui não é um é um e. Sim. Porque às vezes tem plural e às vezes é singular. E eu acho que o caminho que você está respondendo faz sentido, de Paulo. Sim. Eu imagino que, se a gente pegar o texto de Paulo ali, Paulo está falando sobre a profundidade da revelação que ele recebeu. E não necessariamente a camadas, ou a lugares que nós acessamos, né? É a impressão que eu tenho, mas é algo que eu nunca parei para estudar. Ok. O que fazer com um filho muito rebelde, que se acha dono de si? Foi o pai de algum equipante que escreveu isso. O que fazer com um filho rebelde que se acha senhor de si? Não pare de confrontá-lo. Não pare de confrontá-lo. Não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare. Ah, mas ele é muito rebelde. Continua confrontando. Ajude ele a perceber essas coisas. Faça isso em amor, mas faça isso insistentemente. Confronte, confronte. Foi o que Deus fez com Jonas. O tempo todo, Deus, né, no texto que temos lido, que temos estudado, Deus fez isso. E todo o tempo Deus está ali confrontando Jonas, confrontando. Está certo o que você está fazendo? É justa a sua fúria? Por que você está tão irado? Confronte o seu filho, confronte. Confronte, não pare. Agora, tome cuidado para você não acreditar que é você que tem que mudar a rebeldia dele, porque você não vai conseguir. O Senhor consegue transformar rebeldes, nós não. Mas eu creio que é responsabilidade nossa ajudar pessoas a perceberem os seus estados de rebeldia, de obstinação, de loucura, de estupidez. Então, não pare. Confronte o seu filho. Exorte o seu filho. Ajude o seu filho a perceber o quão rebelde ele tem sido, quão estúpido ele tem sido nos comportamentos dele. Né? Mas lembre, sua tarefa é confrontá-lo, exortá-lo, mas não mudá-lo. Deixe o Senhor fazer isso. E o Senhor é bom para fazer essas coisas. Acredite, o Senhor é bom. Denis, você é natural de qual cidade? São Paulo, capital. Sou da freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Ok. E o teu chamado ao ministério? Como é que foi? Fala um pouquinho para a gente. Meu chamado ao ministério aconteceu também aqui na Palavra da Vida. Eu vim para o seminário, eu tinha terminado pedagogia, administração escolar, vim para o seminário, e mais uma vez, graciosamente, eu ganhei o seminário. Né? Uma ex-ovelha do meu pai se comprometeu a pagar os 5 anos de seminário aqui na Palavra da Vida. Eu não precisava me preocupar com nenhuma das mensalidades. E quando eu ganhei esse presente, eu imaginei o seguinte: bom, já fiz pedagogia, gosto da academia, faço teologia e vou me envolver com academia para sempre. É isso, né? Pastor eu não queria ser por ver o sofrimento do meu pai como pastor. Então eu sempre estive muito distante de ministério pastoral. Meus 5 anos aqui foi mirando esse negócio da academia, do envolvimento com seminário, com teologia. E chegando no final, assim, do 5º ano, eu tive uma conversa com o seu Davi Cox e falei para ele sobre a minha intenção de permanecer aqui no seminário como professor. Arrogante demais, né? Está acabando 5 anos e quer sentar na janelinha, né? E o seu Davi, com toda a sabedoria dele, ele disse assim: o seminário está sempre de portas abertas, mas seria muito importante que você tivesse uma experiência ministerial e depois você voltasse para o seminário. Então, tenha primeiro uma experiência ministerial. Então, conselho sábio, bom, de alguém com muita experiência como o seu Davi,
Disse, bom, vou fazer isso. E eu tinha a oportunidade de ser um pastor da IECA naquela época, né? E fui para Itajubá. Em Itajubá, eu percebi o seguinte: eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Eu gosto de estudar, eu gosto de dar aulas, mas eu sou um pastor. Então eu descobri o meu chamado ministerial estando no ministério, né? Ali Deus me deu a convicção. Eu gosto de sentar, de ouvir as pessoas, eu gosto de aconselhá-las, eu gosto de pregar, eu gosto da igreja, eu gosto muito da igreja, gosto muito mesmo, né? E no tempo que eu quis fugir da igreja, o Senhor foi muito didático e pedagógico comigo, né? Eu realmente tentei ir para Tarsis, acho que cheguei em Tarsis, fiquei um tempo em Tarsis, e aí depois eu fui vomitado. Não em Macaé, mas fui vomitado e fui para Macaé. Beleza. Foi assim. O que você diz ou pensa quando dá uma topada com o dedinho no pé, o dedinho do pé, desculpa, na quina da cama? Bendito é o Senhor que fez a madeira e deu inteligência ao marceneiro que fez. É assim que eu faço. Eu também faço isso, só que eu faço em línguas. Isso. Denis, olha só, como que você lida com a gestão de tempo e o cuidado pastoral com os seus líderes de ministério, líderes de departamento da sua igreja? Eu procuro ter reuniões assim com eles mensais. Nem sempre eu consigo, e algumas vezes eu não consigo porque eu sei que a rotina desses líderes ministeriais são rotinas exaustivas. Então eu me programo para mensalmente ter reunião com eles. No semestre passado a gente não conseguiu fazer isso pela percepção de que alguns deles estavam tendo rotinas bem exaustivas mesmo, né? Mas eu tento fazer isso. Eu tento conversar com eles na medida que eles têm disposição. Eu tento estar próximo a eles. Eu tento estar em contato com eles a maior parte do tempo. E quando eles precisam, eu tenho muita disposição de atendê-los e até mesmo de mudar coisas que eu tenho agendadas. E a gente trabalha bastante com agenda mesmo. Deus tem nos dado um período muito generoso de crescimento da igreja, e a gente precisa ter agenda, precisa mesmo. Mas quando um líder de ministério, né, me manda uma mensagem e fala que precisa conversar, eu faço o possível para mudar minha agenda, para estar com eles, porque esse pessoal, líder de ministério, líder de pequeno grupo, é quem Deus tem usado para fazer a igreja crescer e ser uma bênção na cidade de Macaé. Então eu me desdobro. Tem uma pergunta que deriva dessa, foi feita pela mesma pessoa. Como que você trata o alinhamento bíblico em assuntos gerais e atuais a serem tratados dentro de cada ministério por esses líderes, de forma que não entrem deturpações do Evangelho, nem ideologias desse tempo, nos ensinamentos para cada faixa etária? Hoje, nós definimos o currículo de toda a igreja. O currículo é definido por mim. Eu entendo que essa é a responsabilidade do pastor. Então, o currículo das faixas etárias, né? Crianças de 2 anos até a juventude da igreja, eu defino o currículo. É claro que eu converso com os líderes de ministérios, né? Pequenos grupos, que é a área de cuidado da igreja, eu também defino o currículo, né? Os líderes, eles têm liberdade de dar a sugestão. Um dos nossos líderes, o Adauri, que está aqui, ano passado ele falou comigo, poxa, seria tão legal se a gente estudasse o Deuses Falsos do Keller. E nós vamos estudar agora, nesse primeiro semestre, juntamente com um material que reforça o Evangelho. Então, em todo o tempo, eu estou pensando o programa educacional da igreja. As mensagens, currículo,
aquilo que as crianças vão receber, o que os adolescentes vão receber ali como conteúdo. Eu tento ser assim muito cuidadoso em ouvir a igreja e planejar séries de mensagens que possa orientar a igreja ao longo do ano para aquilo que eu sei que por onde a igreja vai passar, ou coisas que a igreja está experimentando. Eu planejo séries para responder àquilo que a igreja está experimentando. Então, é esse o caminho que a gente tem tomado. No seu curso de teologia, você se formou com especialização em alguma área? Ministério pastoral, e eu fiz algumas ênfases em educação cristã, até mesmo para tornar um pouco mais robusto aquilo que eu já tinha recebido na universidade lá com pedagogia. E o quanto esse olhar de educador para a igreja te ajuda nesse alinhamento? Ajuda muito, cara, porque educação é um programa formativo, né? Então, as coisas não são soltas assim, né? As coisas têm um porquê. Por que está ensinando isso? Por que lá na igreja, todo o primeiro semestre, já há 3 ou 4 anos, entre isso, 3 ou 4 anos, no primeiro semestre a gente está sempre falando do Evangelho. E não é porque não tem outros conteúdos ou bons conteúdos, mas porque, para nós, o Evangelho, a centralidade do Evangelho, é fundamental para a igreja local. Então, esse olhar de educador, ele me faz assim, planejar mesmo. A gente está aqui, daqui a gente vai para onde, e a gente está recebendo isso agora, o que a gente recebe depois, o que a gente recebeu depois complementa com o quê. Então, às vezes eu imagino assim, imagino até que eu tenho toque com esses negócios, porque o negócio é de um lugar para o outro, nada está solto, né? E eu acredito, né, pelo que eu vejo na vida da nossa igreja hoje, que isso tem feito diferença, ter esse programa estabelecido ali. Se você fosse um cristão, não um pastor, apenas ali um cristão na cidade de São Paulo, e você tivesse que escolher uma igreja para frequentar ou para pastorear, certo? Qual seria e por quê? E tem aqui um adendo, não pode sabonetar, tem que responder. Tem que responder. Bom, em São Paulo, gente, vocês tinham que reduzir um pouco mais, né? Que São Paulo é muito grande, né? O universo ali. Em São Paulo. A gente tem um amigo querido que está plantando uma igreja lá em Interlagos. Inclusive, eu pedi para ele mandar algumas perguntas assim, complicadas para você. Ele disse que não ia conseguir porque a agenda estava lotada hoje. É mesmo? Tá vendo? É Deus te livrando, meu irmão. E eu falando que é um amigo, assim. Isso. Mas é livramento, eu tenho certeza disso, é livramento. A igreja dele, e sem dúvida nenhuma, seria uma igreja, por conhecê-lo, por saber da seriedade dele, do compromisso dele. Ele será o nosso preletor no Carnaval. É mesmo? Preletor do Carnaval, pastor Abner Fortes. Abner Mauro Coelho Fortes. Coelho Fortes, Isso. Muito bom. Pastor da Igreja Batista Verdade da Cruz. Verdade da Cruz. Isso. Então a igreja dele seria com certeza assim, uma opção. Outras agora aqui, a igreja do Itaim, Sim, né, onde eu recomendo. Pastoreou por anos. Acho que o que me vem à mente agora, assim, são essas. Ok. Vida devocional deles. Devocional, você tem o seu momento assim que você acorda, ou é em algum outro momento do dia? Como é que é isso? Eu acordo e leio a minha Bíblia. E eu leio a minha Bíblia já há 4 anos seguidos, Salmos e Provérbios sem parar. Salmos e Provérbios, Salmos e Provérbios. As minhas devocionais, elas começam a partir desse texto. Então, todo mês eu estou lendo Salmos e Provérbios, Salmos e Provérbios. E a leitura ela é mais ou menos assim. Dia 1, eu leio 5 Salmos e Provérbios 1. Dia 2, eu leio Provérbios 2 e mais 5 Salmos. Em um mês, eu leio todo o livro de Salmos e Provérbios. Então, as minhas devocionais,
elas partem desses 2 livros, né? Eu aprendo a orar com salmos e paro ali e respondo e escrevo algumas coisas a partir do que eu vou lendo. Eu estou com uma Bíblia nova agora e eu tenho o hábito de pegar um marcador de texto e eu vou, à medida que eu estou lendo a Bíblia e textos saltam ali do livro dos Salmos e de Provérbios, eu marco eles. Então, a minha Bíblia já tem uma primeira marcação recente de Salmos e Provérbios. E eu faço isso porque nos dias difíceis, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Na verdade, eu nem quero ler a Bíblia. Mas aí eu vou para os textos que estão marcados. E os textos que estão marcados me lembram de coisas. E essas coisas alimentam minha alma e a vontade volta. E aquele dia que parecia um dia escuro, difícil e duro, ele vai se dissipando. Então, já faz 4 anos que eu tenho feito isso. Começo, termino, e não enjoo, não canso, e tem sempre coisa nova saltando desses livros, né? Então, eu começo o dia assim, e ao longo do dia eu vou olhando para outros textos. Às vezes eu estou estudando textos que eu vou pregar e paro para pensar em outras coisas, para escrever outras coisas. Então é assim, geralmente eu vou fazer caminhadas com textos na mente, sem celular. Aliás, eu tenho cada vez menos usado o celular. Esses dias aqui, se tiver acontecendo alguma coisa na igreja, alguém liga para a Kátia e ela me avisa. Mas eu caminho sem o celular, ando na praia e vou conversando com o Senhor. Então, essa é basicamente a rotina de devocional. E quando vai terminar a noite, eu pego a minha Bíblia de novo e leio uma parte do Evangelho. Esse ano, em especial, é o ano de Mateus. A gente utiliza o calendário litúrgico. E no calendário litúrgico nós estamos no ano de Mateus. Então, eu estou indo para Mateus com bastante frequência, e a minha intenção é ler 12 vezes o livro de Mateus ao longo desse ano. Então, é assim que funciona. Essa aqui é a última pergunta teológica, certo? O que você acha sobre fertilização in vitro e até onde ir? Honestamente, eu não tenho condições de responder essa questão, não mesmo. E não tenho condições porque eu realmente preciso estudar muito sobre esse tema. E preciso estudar porque tem famílias optando por isso, né? E tem famílias que estão optando por isso e que sofrem por conta disso, né? Então é um tema que eu preciso estudar mais e pensar mais e refletir mais, e é isso. Ok. E tem algumas perguntas aqui que eu não posso fazer apenas para você. Então esse é o momento da gente receber com uma salva de palmas, Kátia! Vê se ela quer tomar alguma coisa, por favor. Eu tô com medo do Tim Maia. É? Está. Eu tô com medo porque o Denis pediu água com gás e sem gelo. Ele trouxe gelada e normal. O nome disso é dislexia. Faça qualquer pedido, ele vai trazer qualquer coisa. Tá. Eu quero café.
sem açúcar. Olha só. E é mesmo, sem açúcar. Kátia, e aí, como que é essa vida de morar em Itajubá, ir para São Paulo e agora morar na beira da praia? Como é que foi essa transição para Macaé? Conta pra gente. Nossa, essa transição é muito, muito louco, né? Porque você sai de Minas, do pão de queijo, vai para São Paulo, que tem o mundo todo ali, e de repente você vai para um outro planeta chamado Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um outro planeta para o paulista, né? A gente passou muito tempo em São Paulo. Então é uma transição muito diferente, em todos os sentidos. Pensando na igreja, pensando em aconselhamento bíblico, é diferente aconselhar o mineiro, o paulista e o carioca. É muito diferente, mas é muito gostoso fazer parte de tudo isso. Qual foi a maior dificuldade nessa mudança do Rio? A cultura carioca mesmo. Eu não sei explicar direito. É diferente, eu não sei dizer para vocês, mas é muito diferente. O carioca, ele é mais relacional. É mais fácil. É verdade, o paulistano não é. O paulistano não é, né? Só que o paulistano, quando ele te procura porque ele tem alguma dificuldade, é porque ele está desesperado por ajuda. Está no fundo do poço. E na maioria das vezes o carioca, quando ele te procura, é porque ele quer tomar um café, para contar as coisas, assim. Não porque ele está no fundo do poço. Né? Então, assim, ainda que esteja, né? Então, é diferente. Isso pra gente é bem nítido, essa diferença. O mineiro, por exemplo, ele já vai te olhar por mais tempo. Né? Então, vai levar um pouco mais de tempo para ele sorrir para você, para ele contar para você o coração dele. Mas quando ele faz isso, ele se torna um amigo para a vida toda. E é o que a gente tem até hoje, amigos de 25 anos. E para você, Denise, qual foi a transição assim, mais marcante do Ministério em Macaé? O que foi que mais foi difícil de se adaptar? Essa questão que a Kátia mencionou aqui da cultura ela é desafiadora mesmo, né? É desafiadora porque vocês, irmãos cariocas, queridos, vocês são maravilhosos, assim, né? No sentido de amizade, de facilidade do relacionamento. E a nossa cabeça de paulista é assim, bom, a gente precisa fazer alguma coisa por essa pessoa, né? Precisa de conselho, precisa de ajuda, precisa de discipulado. Não, vocês querem ser amigo da gente, né? E a gente, não, tá lá, ó, vamos produzir, vamos aconselhar, vamos... Não. Então, isso você tem que entender esse negócio primeiro, né? E eu tenho aprendido muito no Rio, cara. O Timai acertou? Uma salva de palmas! Aê! O supletivo fez efeito. Eu tenho aprendido muito com vocês, meus irmãos. O carioca, cara, ele fala assim, ó, vai lá em casa. E você pode ir mesmo, cara. Você pode ir em qualquer horário, qualquer hora. Você não precisa nem avisar. Em São Paulo é diferente, né? Tem que marcar a data 2 meses antes. Marca 2 meses antes, mas até para a pessoa te chamar para ir, demora muito. Cara, vocês querem fazer churrascos. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Uma salva de palmas para o Botão. E aí, nisso, quem tem que aprender agora é a gente com eles. Sim. Né? Porque eles têm mais facilidade em receber, em fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem que se despir desse ser paulista para a coisa acontecer com mais naturalidade também da parte da gente. Mas eu acho que a gente está melhorando, viu, cara? Os relacionamentos em São Paulo, eles são utilitaristas. Você se encontra com alguém porque tem um propósito. É isso. Né? Não é para só curtir a vida, partilhar amizade e tal. E eu lembro que a minha esposa não foi criada em São Paulo, né? Minha esposa, na verdade, ela nasceu em Assunção, Paraguai, né? E ela veio para o Brasil para estudar no seminário. E aí, quando nós nos casamos, fomos morar em São Paulo, e aí, primeira semana no apartamento, ela vira para mim e diz assim, tem uma ideia, vamos fazer um bolinho e vamos batendo de porta em porta nos apartamentos, oferecendo um bolinho para eles. Aí eu falei para ela, você está doida? Se o paulistano tem alguém batendo na porta da casa dele sem ter interfonado antes,
é arrastão no prédio. Não faça isso, ele não vai abrir, ele vai achar que aconteceu alguma coisa. É diferente, é outra mentalidade. Vocês assistem algum tipo de seriado? O que vocês gostam de assistir juntos? Deixa eu começar, né? Eu assisto por tabela. Ok. Né? E, de fato, gente, eu já assisti aí pelo menos inteiro umas 34 vezes Once Upon a Time. Né? Porque elas estão sempre assistindo isso desde que eu as conheço. Né? Sempre. Vocês já assistiram quantas vezes? Muito. Falando sério. Não sei, a gente termina e começa, não sei. Gente, Vai. eu estou sempre assistindo alguma coisa de tabela, né? Atualmente eu estou assistindo de tabela. Pode falar? Coreano? O que é? Mas eu acho que é dorama, não é? Não é dorama? Não. Vocês não assistem Não, dorama? a gente está assistindo uma série chamada Pousada do Quian. Do Quian 64? 84. 84, olha aí. Ele Eu assisti de tabela. Você já Mas viu é isso, um cara? show muito divertido, não tem Pousada nada. do Quian. Ei, Alguém já viu aí Pousada do Quian? É muito divertido. Tem uma mão levantada ali. isso parece nome de parada de estrada. Cara, Para ali na pousada do Quian. Café, você tem que ver pelo menos um episódio, cara. Passa onde? Qual é o streaming? Netflix. Netflix. Ok. Ó, tem uma pessoa que viu ali, ó. Olha lá, ó. Foi. A esposa do Sérgio. Ela viu, cara. Kátia, a gente se conhece da época de acampamento. Sim, Né? sim. Você era solteira, não estava nem casada ainda. E uma coisa que eu lembro é que a Kátia canta pra caramba. Okay? Ela canta muito, certo? Qual é a sua música favorita, Kátia? Não precisa ser de crente, não. Pode ser no geral. Uma música que tem permeado muito meu coração é uma música que se chama Violão Usado, de um grupo chamado Carta Sonora. É violão usado ou é violão usada? Não, Violão Usado. Ok. Então essa música me chama muito a atenção. É algo que tem estado no meu coração. Tem tantas outras, as do Baruch. São músicas que tocam muito em mim. Muitas. E você, Denis? Você tem alguma música favorita? Eu gosto muito do Sola. Do Projeto Sola. E especialmente do Projeto Sola, eu gosto muito daquela Canção de um Certo Pedro. Essa música, ela tem um lugarzinho especial no meu coração. Né? Não tem não, banda? Estão todos demitidos. Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Vocês nunca ouviram essa mesmo? Vocês têm que ouvir. A gente está com Canção de um Certo Pedro. Eu acho que vocês têm cara assim de que vão gostar da letra. Eles são mais tradicionais, assim, do cantor cristão. O que vocês gostam? Castelo Forte. Castelo Forte? Tem aí, produção? Chorando de emoção com essa música. Bom, segura aí. Uma pergunta aqui sobre geração alfa, tá bom? Tem aqui pai e mãe. Como lidar com a geração alfa de forma equilibrada, considerando o uso de tecnologia, novas formas de aprendizado, as necessidades socioeconômicas? O que vocês diriam para os pais que devem lidar aí com a geração alfa?
Meu primeiro conselho é retardem um pouco mais o presentear seus filhos com celulares. Retardem um pouquinho mais isso, né? Me lembra aí, Café, você tem aí, qual que é a faixa etária da Alfa? Você lembra de cabeça? Cara, eu tenho isso aqui. Nascido de 2010 para frente? Isso. 2010, isso. Né? Então, talvez a gente está falando assim, mas então essa geração Alfa, quem nasceu lá em 2010, já está com 16 anos. São adolescentes. São adolescentes. Retarda um pouquinho o dar um celular para uma criança. Hoje a gente já tem assim muitas observações e muitos dados dos efeitos nocivos do uso de aparelhos celulares. Então eu daria esse conselho: retarda um pouquinho mais. Ao mesmo tempo, eu diria para você: encoraja seu filho, seu neto da geração Alfa a ler. E ler o livro papel mesmo, o livro físico. Isso ajuda no desenvolvimento, isso ajuda na formação. Então eu daria esses dois conselhos: retarda um pouquinho o presentear com o celular e encoraja, incentiva, presenteie seus filhos e netos e sobrinhos com livro físico. Encoraje a leitura. Isso vai fazer bem, isso contribui demais para a formação deles. Você, Kátia, tem algum conselho? Diga não para o seu filho. Amém. Mamãe, eu quero um celular porque os meus amigos têm. Eu gosto da fase da minha mãe. Minha mãe dizia: você não é todo mundo? Não vou te dar. Mas eu vou para tal lugar. Tal lugar tem telefone, gente. Alguém vai ter telefone. Não adianta você achar que eu vou dar um celular para o meu filho e ele não vai me engambelar e usar o que não deve. Ele vai usar. Ele vai fuçar. Você está dando para ele uma arma poderosa com um acesso poderoso. Mas eu consigo rastrear tudo que o meu filho vê. Ok, você consegue rastrear. Mas ainda assim ele consegue te passar a perna algumas vezes. Ele tem apenas 2 horas de tela por dia. Gente, 2 horas de tela por dia. Para crianças de 9, 10, 11, 12, 13 anos é muita coisa. É perder muito tempo. E a gente entrega uma arma para os nossos filhos, mas não exige dos nossos filhos que eles tenham leituras de livros saudáveis ou que eles leiam a Bíblia. E muitas vezes os nossos filhos querem copiar os nossos modelos, né? Porque tem pai que passa muito tempo também com a tecnologia na mão, ou é o tablet, ou é o celular, o tempo todo conectado, e o filho acha que isso é normal. Então, não é. É muito perigoso. A gente tem enfrentado, às vezes, aconselhamentos aonde o tempo todo a pessoa está viciada no uso do celular. Adolescentes viciados no uso do celular. Nós pegamos uma família alguns anos atrás, cuja filha de 8 anos tinha menstruado. E ela havia menstruado, eu acho até que eu comentei isso aqui da outra vez que nós tivemos. Ela havia menstruado e depois de um estudo severo para saber o que havia acontecido com aquela menina, os médicos descobriram que ela havia sido criada na base do tablet. Porque os pais estavam estudando e não colocavam ela no tablet para ela estudar, para ela ficar ali enquanto os pais estudavam. Aquilo acelerou o cérebro dela de tal maneira que quando ela tinha 8 anos, ela já era uma mulher formada, a ponto de menstruar. E a explicação do neurologista que cuidou desse caso foi toda a iluminação que tem na tela, toda a informação que tem na tela, todo o som que ela ouvia, mandava estímulos para o cérebro dela dizendo: você já tem tudo o suficiente que você precisa para ter uma vida como um adulto. E isso é um absurdo, né? Então, tem os seus percalços e os seus problemas. Café, uma observação que eu faço a respeito disso, né, é que por muito tempo nós estivemos preocupados com o que os nossos filhos iriam ver e assistir.
E aí tem os rastreadores. Mas não se trata só disso. Eu diria que mais perigoso do que isso são os muitos estímulos presentes nos equipamentos, nos tablets e nos celulares, né? E eu posso fazer a sugestão de um livro aqui, não evangélico, né? Mas que, não cristão, mas que vocês precisam ler. É um livro chamado A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Você conhece ele, Café? A quantidade de pesquisas, de informações e de dados que estão presentes ali deveria servir de alerta para nós, para pais da geração alfa, né? E não só para pais da geração alfa, mas até mesmo para que a gente reveja a maneira como nós estamos usando a tecnologia. Nós, adultos, Bloombergs, geração X, Y, millennials, para todos nós, a gente deveria rever, porque tem um efeito. Quando eu estava no ambiente da escola, eu fui exposto a um estudo da USP, onde lá em 2016, a gente já estava estudando sobre essa questão de o quanto a tecnologia está atrofiando o nosso cérebro. Exemplo disso, lá de 2016, eu não sei o número de telefone da Kátia, porque eu não preciso, não sei. Eu não sei. E não sei por quê, porque no meu telefone eu tenho o contato dela salvo. Automático. É automático. Mas o meu avô, o meu pai, sabia números de telefone de cor. Eu sabia o número do telefone da minha tia, que era a única pessoa que tinha telefone fixo. 293-9645. Esse número ficou guardado na minha cabeça. Hoje a gente tem desprezado coisas. Hoje a gente não sabe ler mapa. A gente fazia viagens com os negócios, com os livros. Hoje a gente não precisa. E a gente está perdendo noção de espaço geográfico. Então, gente, é um negócio sério e importante. Leiam esse livro. A Geração Ansiosa. É uma leitura que deve servir para a gente ver o que está acontecendo com as nossas crianças de várias gerações. Retarde um pouco o presenteá-las com a tecnologia e encoraje essas crianças à leitura. Encoraje-os. Kátia, o que você mais admira no seu marido? O Denis é no púlpito e na igreja o que ele é em casa. Isso, para mim, é admirável. Ele é o homem de oração que ele prega na igreja, ensina. Ele é o homem de oração em casa. Ele é o homem que ensina a amar ao Senhor a igreja e ele nos ensina a mim e a Zoe também. Então, o que eu admiro nele é a integridade. Ele é aquilo que ele prega. Uau, hein? Que elogio. Uau! Calma. E você, Denis, o que você mais admira na sua esposa? Agora eu quero ouvir. Deixa eu contar uma história. Vamos lá. Para dizer o que eu mais admiro nela. Alguns anos atrás, eu fui para uma viagem nos Estados Unidos e fui lá no Walmart, né? Então, lugar onde todos vamos, né? E aí eu estou lá no Walmart, na seção de ferramentas, procurando uma furadeira, uma parafusadeira, procurando umas máquinas assim, e os caras chegam para mim e falam assim: nossa, Denis, a gente não sabia que você gostava tanto de ferramenta. Eu digo: não é para mim, é para a Kátia. Cara, a Kátia é uma inventora, cara. Ela transforma as coisas, ela dá jeito em tudo, ela cria. Então, a criatividade, esse negócio de criar, de fazer coisas, de inventar coisas, eu admiro demais da conta, cara. Ela é, assim, uma baita de uma inventora, inventa tudo. Aliás, a gente trouxe a nossa máquina de café. E aí nós chegamos aqui, né? E a gente esqueceu de trazer as xícaras. Ok. As xícaras de café. E aí a Kátia ficou pensando assim: cara, trouxe a máquina de café, mas não trouxemos as xícaras.
como é que eu vou tomar café? Cara, ela deu jeito de tomar café. Ela cortou a garrafa, cara. E fez xícaras com a garrafa. Isso parece aqueles reality shows de sobrevivendo numa ilha. Cara, se a Kátia for para um lugar desse, ela ganha o prêmio, cara. Ela deu Mas jeito. vamos explicar que depois a sua Kátia me salvou. Aí depois a sua Kátia, Me salvou. Sim. arrumou xícaras incríveis para nós, assim, xícaras até bonitas, que eu nem sei se precisa devolver, né? Mas, Eu pensei com isso. mas ela viu, você assim, cara, eu quero tomar café. Como é que eu vou tomar café? Ela tem um jeito dela de tomar café, cara. Então ela dá esses jeitos assim, e tem um monte de outras invenções que ela vai fazendo. Não tem tempo ruim com essa mulher, cara. É a criatividade Total. resolvendo os problemas. Isso ajuda muito. Tudo. Eu não sei se o Adauri está aqui, eu não estou conseguindo ver, mas o Adauri, não tá? Não? O Adauri vivia me salvando com furadeira, porque eu não tinha furadeira. Um dia ele falou assim, Kátia, vamos fazer o seguinte, toma essa aqui para você. Toma essa aqui para você, que eu tenho duas, leva essa daqui de presente, porque daí você vai usando. Mas eu E você para de encher a paciência. É, tadinho dele. Então, com base nisso que vocês disseram, que admiram um no outro, imagina que vocês estão se encontrando, aquela vez que vocês se viram a primeira vez, né? Mas já tendo esse conhecimento, vocês vão fazer aqui ao vivo, um para o outro, uma cantada, levando em consideração isso que vocês mais admiram no outro, tá bom? Você vai dizer isso para ele, você vai dizer isso para ela, certo? Bota uma música romântica aí, por favor. Começa você. Elabora aí uma cantada, dizendo o que você disse para ela. Meu amor, torne-me criativo, como criativa tu és. É o máximo que eu Tá consigo. bom, uma salva de palmas. Agora você, cara. Leve-me aos pés do Eterno, assim como você ali fica. Olha, Uau! Muito bem. Nós agora estamos chegando no momento final do nosso programa, certo? Mas eu preciso fazer uma pergunta sobre esportes. Qual é o time que vocês torcem? Palmeiras. Corinthians. Palmeiras tem mundial? Dormir com essa, né? A pergunta é, se você pudesse escolher ser praticante profissional de um desses esportes, futebol, vôlei ou basquete? Basquete. Basquete. Muito bem, então agora você vai participar do nosso show de talento. Vem aqui, Tim Maia. Você vai participar do nosso show de talento, só que é o seguinte, é show de talento. Então você vai ter que simular uma jogada magistral de basquete em câmera lenta. Bom, Tim Maia vai ser aqui a cesta para nós, certo? Você vai ter que ir daquela porta até aqui em câmera lenta e fazer aqui uma jogada magistral para o povo explodir de alegria. Esse é o ato final aqui no Café com Café, tá bom, pastor? Vamos lá. Olha, quanta habilidade. Tá muito rápido, tá muito rápido. Aê! Muito bem, gente, uma salva de palmas para Denis e Kátia! Tá vendo? Ninguém morreu, foi ótimo, conseguiu responder a tudo. Obrigado, Kátia. E nós temos agora a foto oficial, por favor. Vem para cá, pessoal. Vamos tirar a foto oficial. Vem cá, Tim Maia. Vou pedir para você voltar. Vem cá, Tim Maia. A dancinha que ele faria. Faz aí. Eu vou cantar a música do Tim Maia para ele. Vai. Aqui na frente, vai. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantar isso. É o Tim Maia meio hip hop, assim, entendeu? Gente, esse é um momento, vocês sabem, que é um momento sério do programa. Então vamos olhar ali, vamos tirar a foto sem fazer gracinha.
Ok? Muito bem, mais uma vez uma salva de palmas para pastor Denis e Kátia. Já são